Muito bom dia, irmãos. Graça e paz. Enquanto a igreja se divide ali, as classes saem, queria fazer uma pesquisa rapidinha aqui com os irmãos. A gente começou a falar desse tema, Salmo 73, que é um clássico, né? No domingo passado. Quantas pessoas estavam aqui domingo passado à noite? Levantem o braço. Então, é um grupo grande, mas temos algumas pessoas que não estavam aqui. Então, a gente vai começar por uma breve retrospectiva e adentrar, então, ao nosso tema. E eu quero chamar os irmãos para abrirmos juntos a palavra de Deus no Salmo 73, esse clássico. E mesmo como os irmãos se encontram, né, sentados, convido a atenção dos irmãos para a leitura que eu farei no texto. Nós lemos o Salmo 73, domingo passado, vamos tornar a lê-lo de novo nesta manhã. O Salmo 73 começa pelo final, como muitos salmos, né? Começa pela conclusão. E ele começa dizendo: bom é o Senhor para com Israel. E ele vai, ao longo do salmo, transcorrer a sua luta, a sua dificuldade. Ele vai refletir sobre o dilema da prosperidade dos maus. E ele vai se confessar, dizer que, olha, meus pés estiveram a ponto de resvalar, estive a ponto de me desviar do caminho. Ele vai tratando aquilo, vai considerando aquilo, e nós vamos concluir essa reflexão, não esgotar o tema, porque o tema não se esgota nunca, né, na vida de cada um de nós, mas pelo menos vamos concluir a reflexão que nós iniciamos, que tem como tema: Deus é bom para com o seu povo. Então vamos lá, Salmo 73, diz assim o texto: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição.
como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, será exposta. Nós rogamos a Ti bênção, luz do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, o texto bíblico, que o Senhor edifique o Teu povo, edifique a Tua igreja, segundo a Tua boa vontade. Faz isso conosco, é a oração que a Te fazemos, apesar de mim, apesar de nós. Permita, ó Deus, que a nossa atenção se volte com foco à vontade do Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nos abençoa nesta manhã, te agradecemos por aqui estarmos, ó Deus, reunidos o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós, no início da reflexão desse tema, nós percorremos esse tema avaliando, em primeiro lugar, aquilo que impediu que aquele irmão caísse. Ele estava por um fio, por um triz. A gente conferiu no texto, por exemplo, no verso 2, ele diz isso claramente: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou, muito pouco, por um triz, para que se desviassem os meus passos. E nós vimos que, em primeiro lugar, Deus nos livra de cair em tentação. Não é à toa que o Senhor Jesus, ao ensinar a oração, nos ensinou na oração do Pai Nosso, nós devemos pedir a Deus que Deus nos livre de cair em tentação. E o que é que segurou aquele irmão? Em primeiro lugar, a gente viu que ele se refreou, né? Ou seja, ele não agiu no impulso, ele não abriu a boca para falar, ele não usou da verborragia, ele pensou, mas não comunicou, ele guardou para si. Então, em primeiro lugar, ele se refreou, e nós vimos isso quando ele diz, né, em só refletir, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, verso 15, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, aquilo segurou o irmão. E eu disse aqui uma frase do Billy Bray, quero refrescar aí a memória dos irmãos. Billy Bray disse o seguinte: você não pode impedir que o corvo sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele venha e faça ninho nos seus cabelos. Então, assim, a tentação vem, não tem nada, não tem problema nenhum que ela venha, mas o problema é a gente agasalhar ela no coração, na mente, e permitir que isso possa contaminar a nossa alma. Então, a primeira coisa que ele fez foi refrear-se. A gente viu isso no verso 15, né? Tiago, capítulo 1, verso 19, diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar. Mas a segunda coisa que refreou aquele irmão de cair foi que ele tornou a olhar para a situação. Ele não agiu de bate-pronto, ele não agiu de inopino,
ele não agiu de forma sanguínea, de forma explosiva, ele não reagiu a queima-roupa, ele olhou de novo a situação e percebeu que a situação não era assim como se apresentava no início, ele tornou a olhar a situação, né? Nós vimos lá que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, que não fosse comum aos homens, né? E nós vimos também no verso 23, na parte B, que foi Deus que segurou aquele irmão de não cair. Vamos conferir aí o verso 23 do texto que a gente está com ele aberto. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Foi Deus quem segurou aquele irmão de não cair. Deus nos segura pela nossa mão, né? Foi Deus quem firmou aquele irmão antes da sua queda final. O Salmo 37, verso 24, expressa o mesmo sentimento. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mas uma outra coisa que segurou aquele irmão de não cair, foi que ele considerou nos demais irmãos, ele considerou na sua comunidade, ele considerou na igreja do Senhor. O verso 15 mesmo, a parte B, ele diz, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Então, quando ele olhou para a circunstância, ele não quis ser pedra de tropeço, e aquilo segurou o irmão, Por último, ainda nessa parte da tentação, nós vimos que aquele irmão, apesar de estar à beira do precipício, algumas coisas o seguraram, dentre elas o fato dele ter alguns absolutos na sua vida, algumas convicções. Ele não compreende toda a situação, ele não consegue ter uma visão larga da situação, mas daquilo que ele contempla, algumas coisas ele tem certeza e não abre mão. E é importante que tenhamos absolutos nas nossas vidas, né? Alguns absolutos. Honrar pai e mãe tem que ser um absoluto na nossa vida. Casou, o casamento é para toda a vida, algum absoluto na nossa vida. Alguns absolutos. Um dos absolutos que ajudou a segurar esse irmão foi exatamente que ele não queria ser pedra de tropeço para a igreja do Senhor, para os filhos de Deus. Isso segurou aquele irmão. Em segundo lugar, antes da gente entrar propriamente no desenvolvimento do texto, nessa segunda e última parte, Deus nos concede pensamento espiritual. Aquele irmão, ele estava pensando na vida dele apenas racionalmente, não estava pensando espiritualmente. E eu disse que o pensamento espiritual, ele é totalmente racional também, mas o pensamento espiritual, ele não fica apenas no nível rasteiro, superficial, raso do pensamento racional. E Deus é que nos concede esse pensamento espiritual. E quando esse irmão entrou no santuário de Deus, na medida em que ele se aproxima do Deus que conhece todas as situações, que olha a situação do alto, ele então começou a perceber um pouco mais, teve a dimensão intelectual dele dilatada para compreender melhor a circunstância, a situação em que ele estava mergulhado, porque o pensamento racional não cogita das coisas espirituais. Por isso que a pessoa, racionalmente falando, não aceita as coisas de Deus, não aceita que um carpinteiro lá de Nazaré seja o Filho de Deus, que devia vir ao mundo e veio, se encarnou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e se revelou ao mundo. Não aceitam que aquele carpinteiro fosse o Salvador do mundo. E se você dialogar sobre assuntos espirituais com a pessoa que é meramente racional, não vai aceitar nunca, porque não vai estar de acordo com a evolução das espécies,
porque não vai estar de acordo, milagres para eles não existem, mas para nós que cremos, nós temos que considerar que os problemas e dificuldades da vida cristã são todas de natureza espiritual, todas de natureza espiritual. E aquele irmão entrou na casa de Deus, entrou no santuário de Deus, e a partir dali ele pôde contemplar a vida dos outros irmãos, viu que a sua própria situação era muitas vezes de menor tamanho, de circunstâncias e situações que outros irmãos já viveram, né? A gente enfrenta situações difíceis, mas quando senta no mesmo banco que outro irmão que já passou por uma situação muito mais difícil do que a nossa, então a gente achata o tamanho do nosso problema e a gente vai considerando. O apóstolo Paulo, ele diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aquele irmão, ele entrou no santuário de Deus. E quando ele entrou no santuário de Deus, ele teve o seu entendimento mudado. Interessante, irmãos, que a gente deve buscar a casa de Deus não como um evento de entretenimento apenas, não para satisfazer um pouquinho a nossa alma, não, mas temos que entrar aqui para termos o nosso entendimento mudado, é a nossa forma de pensar. Eu vou na igreja porque eu esqueço um pouquinho dos meus problemas. Não pode ser isso, não pode ser isso. Nós temos que vir aqui em busca de solução para o nosso problema, não para esquecer dos problemas. Falei aqui de uma frase, alguém já disse que a religião é o ópio do povo, e muitas vezes isso se torna verdade na vida de muitos cristãos, que vêm aqui para tomar um pouquinho do ópio, né? E esquecer um pouquinho dos problemas. Não é isso. O salmista entrou no santuário de Deus e lá ele teve o seu entendimento transformado. Que Deus permita que a gente venha para a casa do Senhor, não em busca de entretenimento, mas que a gente venha para a casa do Senhor em busca de entendimento de solução para os nossos problemas. E eu queria, irmãos, nessa última parte da reflexão acerca desse texto, refletir com os irmãos sobre o seguinte aspecto: Deus, por último, não apenas nos livra de cair em tentação, Deus não apenas nos conduz a um pensamento espiritual, mas Deus nos esvazia do nosso próprio ego. Deus nos esvazia do nosso próprio ego. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Irmãos, esse é um processo que muitas vezes é doloroso, é doído. O irmão fala lá no verso 15: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele teve o cuidado, meus irmãos, de considerar as consequências do seu ato e de se defrontar com ela. Ele viu isso claramente aonde? Quando ele entrou no santuário de Deus. Ele não apenas, meus irmãos, deixou de invejar os ímpios, mas parece até que ele teve uma certa tristeza quando contemplou a situação dos ímpios. Parece que ele compreendeu verdadeiramente a situação em que os ímpios se encontram. Na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas se perguntavam: por que Deus permite a ascensão de um personagem como Adolf Hitler na Segunda Guerra? Se fosse aplicar esse pensamento aos nossos dias, muitos se perguntariam por que um Saddam Hussein ascendeu ao poder no Iraque, ou por que um Vladimir Putin
continua à frente da Rússia. Mais recentemente para o brasileiro, por que com Donald Trump? Enfim, irmãos, muitas vezes a gente fica com essas perguntas e baixando para as nossas estruturas mais de perto, certamente nós vamos nos defrontar com muitos personagens, tais quais esses aí, e muito piores. E há uma pergunta, quero abrir lá em Gênesis, capítulo 18, verso 25. Gênesis, capítulo 18, verso 25. Vamos ler juntos ali, irmãos. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. E essa pergunta final: não fará justiça o juiz de toda a terra? Não fará justiça? Irmãos, essa é uma verdade. É um dos atributos fundamentais de Deus também. Deus é justo, Deus é bom, Deus é justo. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Responda essa pergunta, você. Como é que você responderia essa pergunta? Hein? Deus vai fazer justiça ou não vai? O que está na sua cabeça aí? Responda. Quem é que quer responder essa pergunta? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Não vai fazer? Na opinião de vocês, ele não vai fazer justiça? Hein? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus é bom, mas Deus também é justo. Deus é justo. E se Deus é justo, e a Bíblia diz que Deus não pode mentir, vamos conferir lá em Tito, verso 1, capítulo 2. Se o Rafael ou o Vitor puder ajudar aí também. Tito, capítulo 1, verso 2, olha lá. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes de tempos eternos. Se Deus é justo, e Ele diz que é justo, e Ele não pode mentir, Ele vai lidar com todos os seres humanos. Ele vai lidar com todas as pessoas. Interessante, irmãos, que quando Deus faz uma promessa, é certo que essa promessa será cumprida. E Deus é justo e fará justiça, o juiz de toda a terra. O salmista, ele vai percorrendo no texto base aí da nossa reflexão, e no verso 20 tem uma passagem interessante. É o que se chama de antropomorfismo. Ele pega uma ideia que é comum às pessoas. A gente dorme, toda noite a gente dorme, tem gente que troca a noite pelo dia, mas a gente dorme. Então ele pega uma figura que é comum às pessoas e transporta para Deus, como se Deus dormisse. Ele transforma Deus à imagem do homem, né? Mais ou menos essa é a ideia. Então ele diz o seguinte no verso 20: como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Interessante, irmãos, que essa mesma ideia também está lá no Salmo 74, verso 22. Salmo 74, 22. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Essa ideia do levanta-te,
dá a ideia de que Deus está dormindo, está deitado. Levanta-te! Salmo 44, verso 23, também. Salmo 44, 23. Desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Essa ideia que o salmista traz aqui, de que Deus está dormindo, mas que Ele vai se levantar, e quando Ele se levantar, eu gosto muito daquela ideia, de uma passagem lá em Atos 12, verso 22, Herodes era um rei, um governante, que desprezava a Deus, e quando ele falou, as pessoas se levantaram e falaram, é voz de Deus e não de homem, que beleza! E diz a Bíblia, meus irmãos, que naquele momento, o que aconteceu com ele? Ele foi comido de vermes, na hora. Nem sempre Deus dá a paga na mesma hora. Interessante, irmãos, que Deus permite muitas vezes que os ímpios prosperem para disciplinar o seu próprio povo. Foi assim, meus irmãos, que Deus levantou a Assíria para disciplinar, para visitar o seu povo, o povo de Israel. Foi assim que Deus levantou os caldeus para açoitar, para corrigir o seu povo. A primeira coisa que nós temos certeza, irmãos, é que Deus acorda. Deus acorda. Uma outra ideia que nos permite também compreender essa circunstância, está lá em Gênesis capítulo 15, verso 16. Gênesis 15, 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Parece, irmãos, que os ímpios, eles têm que despejar mais coisa ruim ainda. Parece que tem que vir mais coisa aí de ruim. Parece que ainda não completou a medida. E se a gente olhar realmente, irmãos, as pessoas meio que estão sem limite para as suas maldades, para as suas coisas ruins, para as suas sujidades. Então parece que Deus está deixando o camarada completar a sua conta até o talo, porque não se completou ainda a medida dos amorreus. Há um limite. Deus acorda, Deus acordará. E quando aquele irmão entrou no santuário de Deus, irmãos, ele viu que os ímpios, que pareciam tão poderosos, tão autossuficientes, quase que indestrutíveis, imbatíveis, desaparecem como um relâmpago quando Deus se levanta. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, até o verso 10, dá essa ideia, dessa ideia. Aqui o apóstolo está falando do anticristo. Será eliminado com sopro da boca do Senhor. Vamos ler essa passagem. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Verso 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8,
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E o verso 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Jesus vai acabar com isso, com o sopro da sua boca. Com o sopro da sua boca. Não importa a estrutura, o poder, o tamanho, o sopro da boca do Senhor. E eu quero, irmãos, fazer o contraste que aquele irmão experimentou quando estava no santuário de Deus. Lá no Salmo 73, vamos ler duas passagens. Primeiro, como ele estava no início e como ele ficou no final. No início, verso 13 e 14, olha como ele estava. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Irmãos, esse irmão estava com pena de si próprio. Ele era um bom homem, parece que Deus estava sendo injusto com ele, é ou não é? Deus estava sendo injusto com aquele irmão, mas no santuário ele foi corrigido. Verso 21 e 22, olha como transformou a mente do irmão. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Ele foi corrigido, meus irmãos, em relação a Deus. Ele foi corrigido em relação aos ímpios, mas o mais importante, ele foi corrigido em relação a ele mesmo. Em relação a ele mesmo. O problema não era os ímpios, o problema não era Deus, o problema era ele mesmo. Era ele mesmo. E ele foi conduzido a esse arrependimento. A esse arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 9 ao verso 11. Vou ler com os irmãos essa passagem. 2 Coríntios 7, de 9 a 11. Fala sobre a tristeza segundo Deus. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E por último, verso 11, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Aquele irmão foi levado a esse arrependimento. E eu me lembro aqui, irmãos, da história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, semelhantemente a esse irmão que estava aqui. Possivelmente até Jó podia ter sido autor do Salmo 73, porque ele era um homem justo, íntegro, é ou não é? Deus disse que ele era, né? Satanás se apresenta perante o Senhor e Deus fala: viste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que se dizia do mal. Aí o diabo, né? Ele é bom e reto porque o Senhor está dando tudo a ele, vida, saúde, bens, toca na vida dele, vê se não vai blasfemar na tua face. Aí Deus permite.
Não te autorizo. Mas você não vai tirar a vida dele. O diabo pode ir até onde Deus permite que ele vá. O diabo tem que prestar contas a Deus. Você não vai fazer isso. Então, foi lá e fez o carnaval na vida de Jó, não é? Tirou tudo. Tirou os bens, matou os filhos, 10 filhos. Deixou a esposa amargurada, ainda gotejando na sua cabeça todo dia. Seus amigos vieram e começaram a fazer acusações contra ele. E ele passou por tudo aquilo. Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? E no final da experiência de Jó, Jó 42, 6, Jó 42, 6, Jó vai ter o seguinte sentimento. Ele vai dizer o seguinte, meus irmãos: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O irmão do Salmo 73 também passou por isso. Passou por isso. Deus estava esvaziando o ego desses irmãos. E nós, quando somos governados pelo ego, nós não vamos bem. Nós vamos que nem aquele irmão que estava a ponto de se desviar. Deus esvazia o nosso próprio ego para o nosso bem, para o nosso bem, para a glória dele. Provérbios diz que dá-me, filho meu, o teu coração. O coração é o importante nisso tudo. O profeta Jeremias diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É ali que Deus está fazendo a sua obra, no meu e no seu coração. Graças a Deus, meus irmãos, pelo Evangelho que revela que Deus nos concede um novo coração e que Deus nos concede um coração e um espírito. Ele renova dentro de nós um espírito reto dentro de nós. O eu foi realmente a fonte dos problemas daquele irmão. Ele viu no santuário de Deus que o seu problema não eram os ímpios, o problema dele era ele mesmo. O autor, Dr. Martin Lloyd Jones, escreveu o livro Por que Prosperam os Ímpios? E ele faz o seguinte comentário no seu livro. Ele diz o seguinte, interessante, irmão: não é a vida que importa. Bem, o que é que importa? O que importa sou eu e você. E a maneira como enfrentamos a vida. O modo como reagimos a ela. O nosso comportamento concernente à vida. E ele vai além. Ele diz o seguinte: podemos ver duas pessoas levando exatamente o mesmo tipo de vida, enfrentando precisamente as mesmas condições, e contudo elas são muito diferentes. Uma é amarga, azeda, murmuradora, queixosa. A outra é calma, serena, feliz e tranquila. E ele vai além. Interessante, ele traz a seguinte ilustração: 2 presos olhavam de suas celas. Um via só lama, o outro as estrelas. Um deles, notamos, olhava para baixo, o outro olhava para cima. Não é a vida, não são as circunstâncias, não são os ímpios, não são essas coisas, somos nós.
somos nós. E aquele irmão tinha levado o seu coração a esse estágio, a esse status de hipersensibilidade. Ele se sentia o coitadinho da vez. Só comigo, por que eu? Muitas vezes nós somos levados a essa hipersensibilidade e a gente fica ferido com qualquer coisa, fere a nossa suscetibilidade, nós ficamos à flor da pele. E Deus trata com o seu filho. Magali. Qual é o versículo? 17. Com certeza, com certeza. Nós temos, nos dado uma nova mente, a mente de Cristo. É nos dada essa nova mente. Isso permite que a gente enxergue a coisa com maior amplitude, né, na medida em que nos aproximemos de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 11 ao verso 13, ele vai dizer ali que ele aprendeu a viver, olha só, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12, também sei estar humilhado, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Este homem, irmãos, do capítulo 73 do livro de Salmo, ele estivera considerando como favas contadas as bênçãos e alegrias da vida. Ele contava isso como certo, e parece que acontece conosco também, irmãos. Nós supomos que temos direito a essas coisas, as bênçãos e alegrias da vida, e quando isso nos é tirado, quando nos é negado, nesse instante, nós começamos a levantar questões e a demonstrar dúvidas. É ou não é assim com a gente? A gente só quer bênção e alegria. Na medida em que isso nos é tirado, ao que parece, achamos que como cristãos não devemos ter nunca qualquer problema. Hoje eu fui ligar o carro para vir para cá, o carro não pegou, o carro de Luísa. Então assim, acho que na nossa mente, o carro do cristão nunca tem que dar defeito. Nada deveria sair-nos errado, o sol deveria estar sempre brilhando ao nosso redor, enquanto que todos os que não são cristãos, por outro lado, deveriam experimentar constantes aflições e dificuldades. Que pensamento é esse, irmãos? Muitas vezes é assim que nós somos pegos, pensando, raciocinando. A Bíblia diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Presta atenção, porque a vós vos foi concedido, com relação a Cristo, não apenas crer nele, como também padecer por ele. Irmãos, a grande mensagem do Salmo é que nós somos devedores unicamente à misericórdia de Deus. Unicamente. Toda a nossa vida,
do começo ao fim dela. Somos devedores unicamente à graça e à misericórdia de Deus. A nossa vida completa se deve a isso. Interessante, irmãos, que no final da jornada do nosso personagem, do salmista, do Salmo 73, Deus tinha perdoado aquele irmão. Deus tinha perdoado aquele irmão. Se Deus tivesse tratado esse irmão como ele merecia, esse irmão teria sido expulso da presença de Deus. Jamais teria permissão para voltar à presença dele. Mas não é isso que acontece. Não é isso que aconteceu. Já pensou? Já pensou? O verso 3: eu invejava os arrogantes. Olha só o coração desse irmão. Ao ver a prosperidade, verso 3, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar minhas mãos na inocência. Se Deus tivesse tratado desse irmão como ele deveria ser tratado, jamais seria admitido a presença de Deus. Mas não é esse o caso. O Salmo 103, verso 10, Salmo 103, verso 10, não sei se Vitor consegue botar aí para a gente, Salmo 103, verso 10. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus não colocou na conta desse irmão, e Deus o admitiu à sua presença. O Salmo 130, verso 3, também dá a mesma ideia. Salmo 130, verso 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Irmãos, nós estamos na presença de Deus, porque o nome de Deus é amor. Por isso nós estamos na presença de Deus. Não haveria começo da vida cristã não fora a graça salvadora de Deus. Somos cristãos não porque somos boas pessoas. Não. Somos cristãos porque, apesar de sermos más pessoas, Deus teve misericórdia de nós e enviou o seu Filho para morrer por nós. Amém? Por isso, nós estamos na presença de Deus. Ele sentiu que precisava ir ao santuário, mas o que o levou até lá? Ele foi levado pelo Senhor ao santuário. A graça de Deus. Porque a graça de Deus me restringiu, porque a graça de Deus me restaurou. Deus fez isso porque eu lhe pertenço, porque Ele é meu Pai, porque eu sou seu filho. Por isso que Deus faz isso conosco, por nos amar. Por fim, talvez uma das doutrinas mais alegres da reforma protestante, da reforma, é a doutrina da perseverança dos santos, que nos dá essa firmeza, essa certeza, essa constância, essa convicção. E o próprio Senhor Jesus, Ele nos dá essa convicção, essa certeza. João capítulo 10, 28 e 29. João 10, 28 e 29. Vamos ler a uma só voz. Vamos ler. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É isso que Deus faz conosco. É nesse nível que Ele tem compromisso comigo e com você, de nos levar para a sua companhia, para a sua glória.
Filipenses, capítulo 1, verso 6. Nós lemos isso na casa do Carreta, sexta-feira, quando saiu o resultado da biópsia. Verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começa nada para deixar pela metade. Deus começa e vai até o fim, vai até as últimas consequências e vai nos levar para estar com Ele para sempre, para sempre. A coisa mais grandiosa que vocês podem saber é esta: que o poder que ressuscitou a Jesus está operando em nosso coração. Essa força. Nós éramos inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Deus, é o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, verso 10. Em Romanos, verso 8, 32, ele diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E o problema daquele irmão do Salmo 73, meus irmãos, é que ele estava mais interessado naquilo que Deus podia dar a ele do que em Deus mesmo. E Deus foi meio que corrigindo essa ótica dele, foi apurando o seu olhar. E esse homem passou a ver que a maior bênção de todas é conhecer a Deus, mais do que conhecer as bênçãos de Deus, era conhecer a Deus. E no verso 25, ele vai dizer: que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Mais do que as bênçãos que o Senhor me dá, me deu, pode me dar, mais do que isso tudo, eu quero é conhecer a Deus, estar na presença de Deus. Morrer é estar com Cristo. E o verso 26, ele vai adiante, vai dizer: olha, a minha carne e o meu coração, vamos conferir o verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Vai acontecer isso, meus irmãos, na nossa vida. Se a gente chegar à terceira idade, né? A opção a não acontecer isso é morrer cedo. Se você morrer cedo, mas assim, nós vamos ficar velhos. Aquele irmão sabia, ele não, vai ficar velho, ia chegar um momento que a carne e o coração dele ia desfalecer. Vai chegar um momento na nossa vida, irmão, que nossas faculdades mentais falharão, as nossas forças vão vacilar. Às vezes não vamos nem conseguir nos alimentar sozinhos. Talvez poderemos até ficar em um leito de hospital. As coisas do tempo e da terra vão passar, mas Deus continuará sendo a fortaleza do meu coração, Não podemos, irmãos, levar a nossa vida baseada em nossa família. Não podemos levar a nossa vida baseada em nossa profissão. Não podemos levar a nossa vida com base na nossa atividade pessoal. Não podemos levar nossa vida com base nas nossas experiências, nem em qualquer outra coisa. Nós não podemos depender de nada, a não ser depender de Deus. De Deus. Não confiemos em nada, a não ser nele, a não ser em Deus. E para encerrar, nosso tempo ainda nos permite, mais uns 5 minutinhos. Aquele irmão faz um contraste
entre os ímpios e a sua própria vida. Verso 27. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Se a gente for abrir o Instagram hoje, a gente vai ver que os ímpios estão vivendo no Fausto, na glória. O filtro do Instagram permite isso tudo. Não somente o Instagram, Facebook, jornais, a coluna social do dia. Se a gente abrir, a gente vai ver toda essa pompa, essa glória, essa riqueza. Não importa o que seja a prosperidade temporária dos ímpios. Há uma expressão que Dr. Martin Lloyd Jones usa no seu livro. Ele diz o seguinte, a seguinte frase: os moinhos de Deus moem devagar, muito devagar. E às vezes pensamos que nem sequer estão moendo. Contudo, moem extraordinariamente fino. Extraordinariamente fino. E o verso 28, o salmista chega ao seu contraste em relação aos ímpios. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Não interessa o que Ele não vai fazer. Uma coisa nós sabemos que Ele vai fazer. Bom é estar junto a Deus. Bom é estar junto a Deus. A história de um pastor que pregava numa região rural do agronegócio e pregava a Bíblia toda, e ensinava a guardar o domingo, dia do Senhor. E um grande empresário do agronegócio, meio que querendo desafiar a palavra do pastor, trabalhava no domingo, enchia os seus celeiros, era um homem muito rico. Certa vez confrontou o pastor: não, pastor, estou descumprindo abertamente o mandamento do Senhor e estou prosperando. Olha como eu estou ficando rico, realizando os meus trabalhos ao domingo. E aquele pastor, de forma simples, mas muito verdadeira, falou com ele o seguinte: nem sempre Deus acerta suas contas no outono. Nem sempre Deus acerta suas contas no outono. Bom é estar junto a Deus. O Senhor Jesus, quando define o que é a vida eterna, Ele nos dá esse conceito, João 17:3. João 17:3 nos dá esse conceito. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas peraí, vida eterna não é uma vida longa, é uma juventude eterna. Peraí, não, você não entendeu nada. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o salmista conclui no verso 28, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. Esta é a minha decisão. Quero ficar perto deste Deus. Quero manter-me em contato com Ele. Quero passar todo o meu tempo junto com Ele.
Quero viver como se estivesse permanentemente na presença dEle. Gosto de pensar no seu poder e nas suas promessas, de relembrar sua constância. Vamos pensar mais acerca desse Deus, irmãos. Meditemos nele, voltemos nossas mentes, nossos corações para Ele. Na pergunta número 1 do catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? Gozar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, não é isso? Não é? Glorificar e gozar, não é isso? Hein? O salmista parece que responde ao inverso. Ele goza da presença de Deus e glorifica a Deus, anunciando. Veja o verso 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus, é gozar a Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras, para glorificar a Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que a nossa decisão possa ser a mesma desse salmista. Que decidamos estar na presença de Deus e gozá-lo para sempre. Em nome de Jesus. Amém.